pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então em mais uma aula de operações unitárias. Nós vamos falar hoje de estática dos fluidos. O nosso objetivo no final é trabalhar com o fluido em movimento, mas inicialmente nós vamos trabalhar um pouquinho com estática dos fluidos, porque muitas vezes os fluidos na sua forma estática podem ser usados em alguns equipamentos ou até em alguns medidores. Então vamos para alguns conceitos que vocês já conhecem, mas a intenção aqui é só relembrar mesmo. Nós vamos estar falando aqui de pressão, né? Um conceito que nós vamos trabalhar muito vai ser o conceito de pressão. Quando nós trabalhamos com tensão de cisalhamento, na verdade nós estamos falando de uma pressão de cisalhamento. Tensão e pressão é muito parecido. Temos também a pressão de compressão ou a tensão de compressão. Todos são conceitos de pressão, onde uma força é aplicada sobre uma área. Essa lei, né, é chamada lei de Pascal, ela pode ser aproveitada em várias situações. A gente pode perceber várias situações onde ela vai ser aplicada. Se esse nosso fluido for um fluido do tipo compressível, como por exemplo, imagine que nós temos aqui um gás dentro desse cilindro e nós aplicarmos uma pressão em um dos pontos nesse gás, essa pressão ela vai se distribuir igualmente em todos os pontos. Da mesma forma, se nós tivermos aqui um líquido ou algum outro fluido e nós aplicarmos uma pressão sobre esse líquido, essa pressão também vai se distribuir em todos os pontos. A diferença é que se for um gás, independente da profundidade, né, ou seja, independente da altura em relação ao solo que está o ponto, o fluido compressível ele distribui de forma igual toda essa pressão. E como o peso do fluido é muito baixo, porque ele está na forma gasosa, não se percebe grandes diferenças de pressão entre um ponto e outro num cilindro, por exemplo. No líquido, as moléculas estão muito mais próximas umas das outras. Isso faz com que em um mesmo volume haja muito mais moléculas na fase líquida do que na fase gás. Então, o peso do líquido não pode ser desprezado. Isso quer dizer que, como pressão é força sobre área e peso é um tipo de força, aqui embaixo, além da pressão que o martelo está fazendo e que está sendo distribuído igualmente em todas as partes, ainda vai existir uma pressão extra causada pelo peso do líquido que está acima deste ponto. Aqui algumas máquinas que nós temos, onde nós usamos essa mesma ideia de que a pressão é distribuída de forma igual em todos os fluidos. Elevadores hidráulicos, né, macacos hidráulicos, prensas hidráulicas também são usadas, a mesma ideia. O próprio freio do carro é todo um sistema hidráulico, onde você aplica uma pequena força numa pequena área e essa força se expande quando você tem uma grande área. E aqui ainda um elevador hidráulico desses de oficinas, onde você aplica uma pequena força numa pequena área. Então a pressão aqui vai ser a mesma que vai estar sendo aplicada numa área maior, e o que quer dizer então que a força vai ser aumentada tantas vezes quanto a área for aumentada. Outro teorema que é muito importante é o teorema de Stevin. Esse teorema de Stevin é a base para o estudo dos manômetros de coluna de líquidos. A gente vai começar com um sistema bem simples. Imagine uma piscina cheia d'água e o mergulhador vai mergulhando nessa piscina. Quanto mais para baixo, mais profundo o mergulhador mergulhar, maior vai ser a pressão que ele vai sentir em cima dele. Por quê? Porque se ele estiver ao nível da borda da piscina, né, aqui a pressão que ele vai estar sentindo é apenas a pressão atmosférica. Quando ele mergulha, ele vai ter a pressão atmosférica mais a pressão do peso daquele líquido que está em cima da cabeça dele. Então, quanto mais ele desce, maior a massa de água que existe em cima dele. Essa massa de água acelerada pela gravidade nos dá o peso dessa massa de água.
E isso, então, sobre a área do corpo do mergulhador, vai representar a pressão que ele está sentindo naquela profundidade. A pressão que o mergulhador vai sentir lá no fundo vai ser igual à pressão que ele tinha lá em cima, mais gama vezes H. Relembrando, gama é peso específico, ou seja, massa específica vezes gravidade. Então, aqui a massa específica vezes a gravidade vezes H. H é justamente a diferença de profundidade entre os dois pontos. Um ponto de pressão conhecida e o ponto de pressão desconhecida. Então, na verdade, nós temos um ΔP de pressão aqui. Existe uma pressão no ponto 1, uma pressão no ponto 2. A variação de pressão entre esses dois pontos é justamente a pressão do ponto 2, que é maior, menos a pressão do ponto 1. E isso tem que ser igual ao peso específico vezes a diferença de profundidade entre um ponto e outro. O teorema de Stevin ele pode ser muito bem aplicado no caso de manômetros do tipo tubo em U, onde nós temos aqui um fluido manométrico que preenche esse tubo em U. Ele é fechado aqui em cima, tem um diafragma, né, que permite transmitir a pressão. E esse tubo em U está ligado através de tubulações, mangueiras mesmo, a um sistema de escoamento. Imagine que nós temos aqui um sistema de escoamento e nós queremos saber qual é a diferença de pressão entre um ponto e outro do escoamento. Então, você pode ligar um lado do manômetro em um ponto e o outro lado do manômetro no outro ponto. E essa distância entre os dois pontos pode ser bem grande, não tem problema. O que acontece aqui é que, olhando pela resposta do manômetro, a gente percebe que o líquido manométrico, que é essa parte que está com os risquinhos aqui, ele está deslocado para o lado esquerdo. Isso quer dizer o quê? Que a pressão no ponto 1 está empurrando o líquido lá para o lado esquerdo. E a pressão do ponto 2 não consegue empurrar de volta. Isso quer dizer que a pressão no ponto 1 é maior do que a pressão no ponto 2. Se eu for aplicando agora o teorema de Stevin aqui, nesse meu sistema, eu vou chegar ao que nós conhecemos como equação manométrica, que é a equação que permite você usar um manômetro do tipo U para calcular a diferença de pressão entre dois pontos de um escoamento. É um equipamento bastante usado pela indústria. É muito importante você saber a diferença de pressão entre dois pontos, porque às vezes isso te dá indícios de perda de carga, de problemas de vazamento de pressão, vazamento de gás, alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá, vamos chegar nesta equação aqui. Nós vamos aplicar a equação de Stevin para chegar nessa equação aqui. Aplicando Stevin no ponto A, veja, o ponto A é esse ponto que fica à mesma altura que o limite do fluido manométrico aqui no ponto D. Então, aplicando Stevin no ponto A, você pode dizer que a pressão no ponto A ela é igual à pressão no ponto 1, que é justamente lá na tubulação, mais gama vezes Y1. Gama Y1 é o fluido que tiver aqui dentro, gama vezes Y1. Y1 é justamente a diferença de altura. Ele poderia ser positivo ou negativo, tanto faz. Esse manômetro poderia estar acima ou abaixo da tubulação, não tem problema. Então, e o gama é justamente esse líquido que está até aqui esse fluido, né, que está vindo junto com a mangueira. Então, a pressão no ponto A é igual à pressão ali em cima no ponto 1 mais gama H. Por quê? Esse ponto A está abaixo do nível do ponto 1. Então, ele tem pressão maior. Aqui tem um fluido e esse fluido tem um peso específico. Aplicando Stevin no ponto B. O ponto B é esse ponto mais abaixo aqui. Se eu já sei que o ponto A é P1 mais gama Y1, eu sei que o ponto B é igual ao PA mais gama H, ou seja, esse mesmo fluido, só que agora H, que é a diferença de altura entre esse ponto B, que é o mesmo do ponto C, e a altura H aqui, que foi a diferença de profundidade
entre o ponto A e o ponto B. Eu posso agora substituir, como eu tenho PA aqui e PA lá, eu posso substituir essa equação primeira aqui na equação B aqui, né? Na segunda equação. Então, eu vou ter que um PB igual a P1 mais gama vezes Y1 mais gama vezes H. Eu somei, né, essa equação nesta junto aqui. Por estarem no mesmo plano horizontal de referência, veja, na mesma altura, a pressão no ponto B e a pressão no ponto C são as mesmas. Não tem diferença. Lembrem que os fluidos, eles distribuem igualmente as pressões. No caso de um fluido que não seja compressível, no caso de um líquido, o que vai acontecer é que ainda tem que se somar sempre o peso acima daquele líquido. Nesse caso, como os dois estão na mesma profundidade, o ponto C e o ponto B têm a mesma pressão. É o mesmo que você ir ao fundo de uma piscina de um lado da piscina ou ir ao fundo da mesma piscina do outro lado da piscina. A pressão naquele fundo é a mesma. Então, eu posso dizer que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto C. Logo, a pressão no ponto C também é a mesma equação que estava ali em cima para o ponto B. Agora eu vou aplicar Steven no ponto C, mas olhando pelo outro lado, vindo de cima agora. Eu posso dizer o ponto D, que é o ponto lá em cima, é igual ao ponto C, a pressão que está aqui embaixo, menos a pressão do peso dessa coluna de líquido. Por isso, menos gama manométrico, que é o gama do fluido manométrico, que geralmente é mercúrio, vezes H. De novo, essa mesma altura aqui. O ponto C está imerso no líquido e o ponto D é o limite do líquido ali em cima, daquele líquido manométrico. Então, é como se fosse o mergulhador em cima da piscina e ele mergulhando. Então, o ponto C tem pressão maior. Por isso que nós falamos que a pressão no ponto D é igual à pressão no ponto C menos o peso do fluido manométrico vezes aquela diferença de profundidade ali, aquela diferença de altura. Porque a gente está descontando o peso da coluna do fluido manométrico. Continuando, como nós temos o ponto C aqui na equação anterior, nós podemos pegar essa equação C aqui do ponto C, da pressão no ponto C, e aplicá-la aqui dentro. Então, nós teremos que a pressão no ponto D é igual a P1 mais o gama, que multiplica Y1 mais H, menos o gama manométrico vezes H. Como é que eu cheguei nessa equação? Eu peguei essa equação do ponto C e apliquei ela aqui dentro, certo? E aí, no caso, ainda coloquei o gama em evidência, mas nem precisaria, não ajuda muito esse gama em evidência. Se eu também agora aplicar a equação de Steven no ponto D direto vindo lá de cima, eu posso dizer que o ponto D é igual ao ponto 2, ou a pressão no ponto 2, mais gama Y1. Porque, de novo, a diferença de profundidade entre o ponto 2 e o ponto D é justamente esse Y1 aqui. Então, agora eu vou ter duas equações para o ponto D. Se eu igualar essa equação a esta equação, eu vou poder cancelar o gama Y1 de uma com o menos gama Y1 da outra, e eu vou chegar na equação de que P1 é igual a P2 mais H. Eu vou chegar na equação de que P1 é igual a P2, ou a pressão no ponto 1, que eu já tinha falado que era maior, porque ele estava empurrando a coluna de líquido manométrico. Ela vai ser igual à pressão do P2, mais aquela altura H, que é a diferença manométrica, é o que se pode medir no instrumento de medição de pressão, que é o manômetro, que multiplica a diferença entre os pesos específicos do fluido manométrico, que normalmente é mercúrio, e do fluido que está escoando aqui no escoamento, que é o gama, chegando a essa equação que nós chamamos de equação manométrica. Vejam que nessa equação não existe a diferença, não existe esse Y1, a diferença de altura, de profundidade ou a distância
entre os pontos do escoamento e aonde se instala o manômetro. Isso quer dizer que em qualquer ponto que você instalar o manômetro, acima do escoamento, abaixo do escoamento, não tem problema. Ele vai ser capaz de medir a diferença de pressão entre um ponto e outro. Uma outra coisa que é importante a gente falar é das escalas de pressão. Existem dois tipos de escalas de pressão. A escala absoluta, que é a escala de pressão que adota como zero o vácuo absoluto, o que justifica a afirmação de que nessa escala só existe pressões positivas. Qualquer pressão é pressão positiva. Essa foi a pressão que foi medida pelo barômetro de Torricelli. Foi a equação que determinou o que era uma atmosfera, na verdade, ou o que era 760 milímetros de mercúrio. Como é que foi esse experimento? Ele pegou uma bacia cheia de mercúrio, uma proveta de aproximadamente 1 metro, encheu ela de mercúrio, segurou para que o mercúrio não escapasse, virou de cabeça para baixo dentro da bacia. Isso ao nível do mar, ele estava numa praia, numa região ao nível do mar. Ele percebeu que o mercúrio desceu pela proveta até uma altura de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Aqui em cima, onde está o ponto C, ficou o vácuo, na verdade, porque se a proveta estava cheia de mercúrio e quando o mercúrio desceu, o ar não conseguiu subir, ali ficou uma região de vácuo, ou seja, pressão zero, completamente zero. E por que o mercúrio desceu, então, até que houvesse uma altura de 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros? Porque, na verdade, nesse ponto, a pressão que a atmosfera fazia nas bordas do mercúrio da bacia se igualava à pressão que esse mercúrio, que esse volume de mercúrio fazia dentro da proveta, ou seja, a pressão aqui no ponto B era igual à pressão no ponto A. Então, como no ponto A o que se tinha era só a pressão atmosférica atuando, ele disse que a pressão atmosférica era igual à pressão no ponto B, que era o quê? A pressão no ponto C mais o gama do mercúrio vezes aquele H. O ponto C a gente já falou que era vácuo, então pressão zero. E aqui, qual a diferença de pressão entre o ponto C e o ponto D? Apenas essa coluna de mercúrio de altura H. Substituindo os valores, então, do gama do mercúrio em quilograma-força, nós temos que o peso específico do mercúrio em quilogramas-força é 13.592,105 vezes a altura em metros, 0,76. Então, esse valor que nós temos aqui de 13.592 está na unidade de quilograma-força por metro cúbico, vezes 0,76 metros, vai me gerar um valor de 10.330 quilograma-força por metro quadrado. Substituindo ou transformando para centímetro quadrado, chegamos ao valor de 1,03 quilograma-força por centímetro quadrado. Como esse experimento foi realizado à pressão ao nível do mar, ou seja, de 1 atm, foi a partir desse experimento que se determinou que 1 atm seria uma unidade de pressão padronizada e ela corresponderia a aproximadamente 1 quilograma-força por centímetro quadrado. O outro tipo de pressão é a escala efetiva ou relativa. Nesse caso, a escala de pressão que adota como zero a pressão atmosférica local, o que justifica a afirmação que nessa escala existem pressões negativas, que nós chamamos normalmente de vácuos, pressões nulas, onde não há uma pressão além da pressão atmosférica, e pressões positivas, que poderiam ser, por exemplo, a pressão que o mergulhador recebe quando está numa profundidade qualquer de líquido. Nesse caso, um aparelho que justifica bem esse tipo de escala de pressão é um aparelho chamado de piezômetro. Ele é nada mais do que um duto, um cano ligado a um escoamento. Então, imagine aqui um escoamento que está entrando pela parede, né? É um corte no escoamento e
na sua parte lateral existe um duto aberto para a atmosfera. Dependendo da pressão que estiver dentro do duto, esse líquido vai subir mais ou menos por este piezômetro. E vai estar sofrendo também a pressão atmosférica, que é o contrário, que quer dizer que o líquido sempre vai estar já descontando a pressão atmosférica. Então, ele só mede, na verdade, a pressão relativa, onde zero, se ele não subisse nada, seria uma pressão de zero, zero relativo, ou seja, nada além da pressão atmosférica. Então, se nós tivéssemos como representar na forma de um diagrama, nós teríamos que as pressões absolutas, elas têm um zero absoluto, onde nós teríamos um vácuo absoluto. Era aquele ponto interno da proveta do experimento de Torricelli. Lá não existia matéria, então era vácuo absoluto, pressão zero mesmo. E no caso das pressões efetivas, o zero dessa pressão efetiva é a pressão atmosférica local. Então você pode ter pressões negativas, por exemplo, esse ponto da pressão absoluta igual a zero é o mesmo que dizer que é uma pressão atmosférica local negativa. Então, menos a pressão atmosférica local. É a inexistência de massa, inexistência de alguma substância que esteja causando a pressão. Normalmente, então, os equipamentos, eles vão medir a pressão efetiva, porque os equipamentos todos já estão sob a pressão atmosférica. Pressões absolutas vão ser importantes principalmente em situações onde envolva resistência de materiais. Por exemplo, quanto de pressão um ser humano aguenta quando mergulha. A gente não pode negligenciar que além da pressão da coluna d'água acima dele, existe também a pressão atmosférica. Ou um equipamento, quanto de pressão um tanque reservatório de combustível aguenta no fundo dele, quanto que você pode colocar de combustível dentro de um tanque reservatório. Não dá para negligenciar a pressão atmosférica. Embora o que mais vai pesar, o que mais vai fazer diferença, seja realmente a coluna de líquido dentro do tanque, que é o que as paredes vão ter que suportar, não se pode negligenciar também a pressão atmosférica. Bom, com isso, na apostila, que está disponível para vocês no primeiro dia de aula no SIGA, vocês têm lá na página 20 uma série de exercícios que vocês podem começar a fazer. E na próxima aula, nós teremos um encontro síncrono para a resolução de alguns desses exercícios e para tirarmos algumas dúvidas do assunto que foi explanado hoje. Certo, pessoal?